Vamos lá então, dando continuidade ao nosso curso de termos topográficos. A nossa aula agora vai falar sobre os termos medial, lateral e plano mediano. Esses termos eles são bastante utilizados na rotina, né? E tanto o medial quanto o lateral eles sempre se referem ao plano mediano. Tá? Então, embora medial e lateral sejam comumente mais utilizados do que plano mediano, eles estarão fazendo referência, a maioria das vezes, ao plano mediano, se não todos. Então, o plano mediano é o plano que divide o corpo em duas partes iguais. Tá? Nesse termo iguais aqui, eu prefiro utilizar o termo semelhante, né? Porque quando fala em partes iguais aqui, ele está falando em direita e esquerda. Tá? Então, o lado direito e o lado esquerdo dos animais, assim como o nosso, eles são semelhantes, mas eles não são iguais, né? Ao ver, por exemplo, quanto ao deslocamento de alguns órgãos. Por exemplo, o coração está mais deslocado para o lado esquerdo, o fígado, na maioria das espécies, para o lado direito, nos ruminantes, o rumen para o lado esquerdo e assim por diante. Então, quando a gente utiliza o termo medial, tá, quer dizer que eu estou indo em direção ao plano mediano, ok? Algo que está mais medial. E quando eu utilizo o termo lateral, né, quer dizer que eu estou indo para o lado, ou seja, eu estou me afastando do plano mediano. Então, digamos que o plano mediano ele é um plano virtual, uma linha assim. Aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito do animal. Aqui, essa linha no meio é o plano mediano. Quanto mais se aproxima do plano mediano, quer dizer medial. Quanto mais se afasta do plano mediano, quer dizer lateral. Onde que esses termos eles são utilizados? Né? Todos os três, ó, cabeça, tronco e membros. Ó, tá? Então, medial, lateral e plano mediano. Tá? Esses três termos eles são utilizados tanto na cabeça, quanto no tronco, quanto nos membros. Então tá aqui, ó. Então o plano mediano, né, é essa linha imaginária que é traçada aqui, ou seja, aquilo que se aproxima do plano mediano chama-se medial. Aquilo que afasta-se, né, ou está mais distante do plano mediano, lateral. Por exemplo, essa linha aqui, vermelha, em relação à linha verde. A linha vermelha ela está mais medial, tá? A linha vermelha ela está mais medial do que a linha verde, enquanto que a linha verde está mais lateral do que a linha vermelha. Tá? Então, à medida que vai se afastando dessa linha, fala que é mais lateral. Isso a gente sempre tem que lembrar, que embora seja a proximidade da linha, né, o ponto de referência. Ao momento que mudar o ponto de referência, por exemplo, se aparecer uma linha ou uma estrutura roxa aqui, a linha verde deixou de ser a estrutura mais lateral e passou a ser a roxa. Tá? Enquanto que se surgir algum outro ponto de referência, por exemplo aqui, uma linha amarela, o vermelho deixou de ser a estrutura mais medial e passou a ser a linha amarela, porque o ponto de referência é o plano mediano. À medida que muda a estrutura a ser visualizada, muda o ponto de referência. Tá? Só aproveitando aqui a figura, o plano sagital é um plano paralelo ao plano mediano, só que ele é deslocado, ó, ou para cá ou para cá, tá? Para um lado ou para o outro. Então, o plano mediano é aquele plano que ao dividir, né,
estabelecer uma linha imaginária, a gente vai ter dois lados semelhantes, ou seja, o lado esquerdo, né, e o lado direito, eles são semelhantes, ok? Então essa é a terminologia para plano mediano. Obrigado, até a próxima.